Pela graça e misericórdia do nosso grande e eterno Deus, estamos aqui de novo para mais uma mensagem dele aos nossos corações. Vamos aprender nessa mensagem de hoje a segunda razão pela qual Jesus sofreu. Na mensagem anterior falamos, a Bíblia nos diz que ele sofreu por causa do pecado da raça humana. O profeta Isaías foi muito claro quando disse que ele levou sobre si os nossos pecados. E pelos nossos pecados ele foi ferido. Pelas nossas transgressões ele foi moído. A segunda razão pela qual Jesus sofreu foi para servir de exemplo para nós. Ele é o nosso exemplo em tudo. Deus o fez homem a fim de que pudesse ser o nosso exemplo e nós pudéssemos tê-lo como exemplo de vida. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versos 21 e 22, ele esclareceu o seguinte: porque para isso sois chamados. Ele está falando àqueles que são salvos em Cristo Jesus, que têm Jesus como seu modelo de vida, inclusive nos sofrimentos. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Paulo, por sua vez, declarou aos filipenses, aos crentes salvos em Filipos, o seguinte: porque a nós, está falando também aos salvos, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente o crer, como também padecer por ele. A chamada de Deus para a salvação, é claro que é para a libertação da alma, mas também é para a batalha espiritual. Nessa questão, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é um exemplo de vida cristã neste mundo. Travamos uma luta espiritual enquanto estamos aqui na carne. Se você puder ler, por favor, leia o capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, escrita por Paulo, e ali você verá realmente a luta espiritual que todo salvo encontra para poder viver uma vida digna do Senhor. Paulo disse: todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo há de padecer perseguição. Jesus é o nosso exemplo. A Epístola aos Hebreus declara nas seguintes palavras: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, ou seja, considerando Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, que lhe era prometido, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus, ou seja, à direita do trono de Deus. E ele continua: considerai, ou seja, tomai como exemplo, pois, aquele que suportou tais contradição ou contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Percebe-se que o escritor dessa epístola, da epístola aos Hebreus, ele nos chama a atenção e diz que Jesus é o nosso grande exemplo e que nós, nos momentos de tribulação e sofrimento, devemos tomá-lo como exemplo a fim de que não enfraquecemos nas nossas lutas, nas nossas guerras, na nossa perseguição dos nossos sofrimentos. Tomem, por exemplo, Jesus. Olhe para Jesus.
veja o que ele fez, veja o que ele sofreu, veja por onde ele passou. E isso te fortalecerá para suportar também as tentações, as perseguições, os sofrimentos, as enfermidades, as necessidades, porque em tudo ele foi experimentado para socorrer aqueles que agora também são tentados. O apóstolo Pedro, mais uma vez, ele volta a falar conosco sobre este assunto na primeira epístola, capítulo 4, versículos 1 e 2, nas seguintes palavras. Pedro nos advertiu dizendo: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta agora na carne, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é esta, então que nós o tomemos Jesus como nosso grande exemplo. É verdade que muita gente pensa que o sofrimento de Jesus nos livrou dos nossos sofrimentos. Não, é o contrário. O Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele falou para nós, João escreveu as suas palavras no capítulo 16, versículo 33 do seu Evangelho. Veja as palavras de Jesus, o que ele disse para nós. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que palavras consoladoras essa que o nosso exemplo Jesus Cristo dá para nós. Ele diz, tudo isso que eu falei a vocês é para que vocês tenham em mim a paz, tenham em mim a esperança, tenham em mim a tranquilidade no momento que estiverem atravessando pelos momentos difíceis da sua vida. No mundo, ele deixou muito claro, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês serão afligidos, perseguidos, maltratados. Como disse Paulo, injuriados, porém nunca destruídos. Mas tende bom ânimo quando estiverem passando por esses momentos. Lembrem-se, eu venci o mundo. Concluímos, pois, que os sofrimentos de Jesus não teve como finalidade evitar os nossos sofrimentos, e sim nos trazer a paz em meio aos nossos sofrimentos. É o contrário de que muita gente está dizendo por aí, que não aceite esse problema, não aceite o sofrimento, o povo de Deus não pode sofrer, o servo de Deus não pode passar por sofrimento. É o contrário. O sofrimento de Jesus, repito mais uma vez, não foi para evitar os nossos sofrimentos, e sim para nos dar a paz em meio aos nossos sofrimentos. Se você perceber, Jesus foi muito sereno diante das perseguições, das injúrias, dos maltratos, foi muito sereno em meio à humilhação que fizeram a ele, durante os momentos que lhe feriram. O profeta Isaías diz que ele, como cordeiro mudo, que é levado perante o seu tosqueador, não abriu a sua boca. Pilatos, no momento do interrogatório, admirou, porque todos acusavam Jesus e ele serenamente nada lhe respondia. Portanto, Jesus tinha a paz de Deus no momento do sofrimento. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, eu sei em quem tenho crido. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Eu sei em quem tenho crido. O justo juiz me espera. Ele me dará recompensa por todo o meu sofrimento neste mundo. Essa é a paz que nos espera no futuro. Esta é a paz que Jesus quer nos dar em meio aos nossos sofrimentos, às nossas tribulações. Ele disse, em mim vocês têm paz. O escritor aos Hebreus, eu repito, disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela esperança que lhe era proposta, ele suportou com paciência as ignorâncias dos homens.
ele suportou os sofrimentos, as feridas e assentou-se finalmente à direita do Pai na glória. Esta é a esperança que os sofrimentos de Jesus nos dá e por isso ele é o nosso grande exemplo. Espero que você tenha entendido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero terminar orando mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Jesus que veio ao mundo. No seu sofrimento ele mostrou ser o nosso grande exemplo, ele nos deixou a paz para que possamos ter paz no momento dos nossos sofrimentos, no momento, ó Deus, das nossas angústias e perseguições. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que nunca nos deixaria só, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Pai, queremos rogar a tua bênção para as pessoas que nos assistem neste momento. Eu sei que há pessoas diferentes e em lugares diferentes que passam por momentos também diferentes na sua vida. Aqueles que passam por tribulações, por necessidades, por perseguições, enfermidades, Senhor, que o Pai esteja consolando-as, trazendo a Deus a paz prometida por Jesus aos seus corações, mesmo em meio aos seus sofrimentos. Esta é minha oração, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso exemplo. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Um forte abraço, que fique nesse dia debaixo da graça de Deus e que você possa experimentar a paz de Cristo, do Senhor Jesus, mesmo em meio aos sofrimentos, porque Jesus é o nosso exemplo.